Nova série de mensagens, Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. Abra seus ouvidos espirituais e ouça nesta manhã a palavra da graça de Deus. Dando continuidade aqui à nossa série, Graça Irresistível, temos ouvido tantas coisas tremendas a respeito da graça de Deus, como o Senhor age, porque Ele é um Deus de graça. Desde da fundação do mundo, né? Ele já veio com essa graça. O que fez com que a gente vivesse debaixo da lei foi o pecado. Quando o pecado entra na vida do homem, ele coloca o homem para viver debaixo da lei, porque o coração dele é enganoso, o coração dele é maldoso, ele não consegue desfrutar da graça. Então, nós temos ouvido que hoje não estamos mais debaixo da lei, mas da graça através de Cristo Jesus. A obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, a meu e ao seu favor, foi liberar essa graça sobre a nossa vida. É Deus, o Pai, dando tudo, que era o seu Filho Jesus, o melhor, a quem nada merecia. Nós não merecíamos isso, mas por causa do amor do Pai pelo homem, Ele envia Jesus, para que Jesus vá para a cruz, morra, e quando Jesus morre, Ele atrai todo o homem. Todos foram atraídos na morte de Cristo. Porque na sua ressurreição surge uma nova vida, a vida da graça. É isso que nós precisamos, entender, viver e pela fé praticar todos os dias. É a vida debaixo desta graça que Jesus tem para nós. E como o Valmir tem dito aqui, graça não é para você viver uma vida de... então agora eu estou debaixo da graça, tudo eu posso. Não, não é bem isso. A graça é para você ouvir aquele que um dia decidiu que derramaria sobre você essa vida de graça. E viver de acordo com a vontade dele para a sua vida. Que é boa, perfeita e agradável. Isso é graça. Então graça não é como muitas vezes a gente ouve aí, não, eu posso fazer porque já que está no tempo da graça, quando eu decidir... o Senhor vai me perdoar e vai me libertar. É verdade, Ele tem isso para a sua vida. Mas, a partir do momento que você prova desta obra tremenda na sua vida, que é a morte e a ressurreição juntamente com Cristo Jesus, você começa a desfrutar dessa graça. E esta graça é viver o padrão daquele que te chamou para ela. É o padrão do reino de Deus, é o padrão do Pai. Amém? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar, ouça a palavra da graça. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia ou o seu smartphone. No texto de Mateus 4:23. E nós vamos falar hoje sobre ouvir a palavra da graça através da experiência daquele homem leproso. E diz assim Mateus 4:23. Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças no meio do seu povo. Então Jesus andava fazendo isto, fazia todo o bem em favor do homem. Em Mateus 8, do 1 ao 4, diz assim, e descendo ele do monte, Jesus desce do Monte das Oliveiras, seguia-o uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra.
Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, contextualizando aqui, Jesus desce do Monte das Oliveiras, estava pregando, falando ao povo sobre quem era o Pai e o cuidado que o Pai tinha com relação ao homem, que o Senhor cuidaria do homem como Ele cuida das flores do campo, né? E foi falando desta graça, porque a graça de Jesus, queridos, é só o bem para o homem. É só isso que ele prega. O melhor, por isso que a gente não pode aceitar, muitas vezes, a vida que a gente tem. É isso que Deus tem para mim? Não, Deus tem o melhor. Então eu vou buscar em Deus o que é que Ele tem para a minha vida. Eu vou ouvir o que Deus tem a respeito dessa situação que eu estou passando ou vivendo. Porque aqui diz que Jesus andava por todo mundo, fazendo o quê? Curando todas as enfermidades e sarando todos os doentes. Mas Jesus também fazia muitas outras coisas. Enviava provisão, operava milagres em relação à libertação das pessoas. Então Jesus, Ele é o mesmo que fez ontem, que faz hoje e que vai fazer até a eternidade, até a volta dele. Ele vai continuar fazendo isso a favor daqueles que se tornaram filhos de Deus. É isso que Ele tem para você. Então esse leproso começou a ouvir. Peraí, Ele cuida melhor do que cuida das flores do campo, alimenta melhor do que alimenta as aves dos céus. Então, espera um pouquinho. Ele tem algo para a minha vida. Ele começou a ouvir. Mas ele era um leproso. Ele não podia, no tempo, né, daqui, os leprosos não podiam se chegar. Eles eram considerados impuros. Eles não podiam chegar próximos das pessoas, porque eles eram contagiosos. Então, o que esse leproso fez? Ele foi seguindo, ouvindo, mas escondido. Ouvindo aquilo que Jesus dizia. E eu creio, para ele chegar em Jesus, ele teve fé. Ele falou, bom, se Jesus está dizendo isso, tem para mim também. Eu não vou morrer com essa enfermidade. Eu não vou deixar este mundo desse jeito. E eu nem vou viver aqui assim. Eu vou me achegar a Jesus. Então, deixa eu falar aqui 3 pontos da questão de ouvirmos a palavra da graça. Não é ouvirmos qualquer palavra. E hoje em dia nós vamos tomar muito cuidado, porque tem muita gente falando muita coisa boa, mas também tem muita gente falando muita bobeira por aí. Então, por isso que aqui a gente estimula vocês a ouvir a palavra, e a palavra é isto aqui. É a comunhão com a palavra de Deus, a Bíblia, e a oração. É aí que você vai ouvir. Claro que se você vier compartilhar uma necessidade, a gente vai falar com você uma palavra, e muitas vezes a palavra de Deus, aliás, a maioria das vezes, nós vamos dar um conselho segundo a palavra de Deus. E esta palavra pode vir ao seu coração como a voz de Deus também. Mas ouvir a Deus é pela leitura da palavra e oração. Não tem outro método, queridos. Este homem ouvia a voz de Jesus, que ele falava a palavra. Por isso que este homem alcançou isto. E é nesse ponto que eu quero dizer para você hoje. Como nós vamos fazer para ouvir a palavra da graça de Deus, que tem transformação de vida para as nossas vidas em qualquer área. Amém? Então, primeiro, Deus está disposto e é capaz. Vamos repetir? No verso 3 dessa passagem de Mateus 8 que nós lemos, Jesus estendeu a mão àquele leproso, tocou-o dizendo, quero ser limpo. Então esse leproso chegou a Jesus, apresentou a sua necessidade, por isso que eu digo que a oração é a forma de você ouvir a Deus, é o caminho, é a fonte. Chegou até Jesus, apresentou a sua necessidade e nem precisava, né? Porque Jesus já tinha notado, porque ele estava doente. Mas ele disse assim para Jesus, eu quero, Senhor, eu quero esse milagre para a minha vida. O Senhor tem isso para mim? Eu quero. Jesus disse assim, quero
ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Olha só, queridos. Ao saber que Jesus curava todas as enfermidades, o leproso procurou saber aonde poderia encontrar Jesus. Então, o primeiro caminho, aonde eu posso encontrar Jesus na minha vida? Então, o caminho é a oração, a palavra, a comunhão com os irmãos, o estar na igreja, no lugar onde o Senhor manifesta a sua graça, porque eu creio nisso também. É procurar esse lugar. Eu quero estar com pessoas que transfiram Jesus para a minha vida. Quero estar com pessoas que falem de Jesus para a minha vida. Quero estar com pessoas que estimulem a minha fé. Então, primeira coisa, ele ouviu que Jesus curava, foi à procura de Jesus. Ele foi à procura de Jesus por um desesperado. Eu estou doente, estou com medo, vou morrer. Essa doença me levará à morte. Mas ele decidiu que ao ouvir à distância a palavra, que ele ia chegar até Jesus porque ele seria curado. O leproso não podia ver Jesus onde ele estava, mas podia ouvir. Ninguém impedia ele de ouvir a palavra de Deus. Algo que precisa ficar muito forte no nosso coração. Quando eu decido buscar a Deus, quando eu decido ler a palavra, quando eu decido ouvir a voz de Deus, ninguém pode impedir. Não há poder maior que o poder de Deus para se manifestar nas nossas vidas. Não há problemas, não há enfermidade, não há situações adversas, não há. Se você decidir, se você se dispuser a buscar ao Senhor, a ler a palavra, a ouvir a sua voz, a ter comunhão com Ele através da oração, Ele vai falar a você. E não precisa ser uma oração rebuscada, não precisa ser uma oração, eu não sei orar. Fale com as suas palavras. Abra o seu coração para aquele que pode todas as coisas. Ele vai fazer. Ele vai te tirar da situação que você se encontra. Não importa a forma. O Senhor tem diversas formas, mas Ele vai fazer. Amém? Então, ao ouvir as palavras da graça através de Jesus, que dizia que Ele cuidava dos lírios do campo, que Ele alimentava as aves do céu, ele ouviu a palavra da graça que o levou a ter um encontro com Jesus. Motivado da inconfundível paixão na voz de Jesus, que fez com que a esperança percorresse cada membro do seu corpo, cada músculo, cada nervo. Ele saiu do seu esconderijo, do abrigo onde ele estava temporário, e foi ao encontro de Jesus. E pediu para que a sua enfermidade desaparecesse. Então, o Senhor, Deus, Pai e Jesus estão disponíveis a resolver o seu problema. Este homem era uma lepra. A mulher hemorrágica era uma enfermidade há muitos anos. O endemoniado de Gadara era uma opressão na vida dele. Mas quando ouviram que Jesus fazia, eles foram ao encontro. Tiveram tempo com o Senhor e receberam o toque do Senhor na sua vida. Assim é sobre as nossas vidas. Não há situação que Deus não esteja disponível e disposto a fazer a nosso favor. Não se conforme com a situação que você se encontra. Busque o Senhor. Ele tem métodos, Ele tem formas, eu não sei como, mas Ele vai fazer. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso, queridos. E tenho provado disso na minha vida. Cada vez que a gente se encontra numa situação, nós somos humanos, carnais. E sabemos que o pecado, ele deturpou o poder de Deus na nossa vida. Nós muitas vezes acreditamos que Deus não pode. Não, acho que isso é para mim mesmo. Deus não pode. Outra coisa, hoje em dia a gente só ouve má notícia. É ou não é? Você vai no médico buscando uma solução, aí ele fala outras coisas que você fala assim, meu Deus. Nós tivemos essa experiência essa semana, o Valmir passou mal quarta-feira, de terça para quarta, não dormiu, uma dor nas costas, não sei o quê. Como ele teve diverticulite, ele já
Será que meu intestino está inflamado? Eu falei, não, nós temos uma palavra rema. O Senhor disse, como disse aquela mulher hemorrágica, que quando nós tocássemos nele, você seria curado. Nós precisamos lembrar da palavra e profetizar, falar a palavra de Deus. Mas tudo bem, estava mal, vamos no hospital. Vamos passar no pronto-socorro, ver o que é tal. Chega lá, ai, olha, examinou, não sei o quê. Não, o intestino não é. Bom, glória a Deus, Senhor, obrigado. Eu já comecei lá no meu coração, obrigado, Senhor, porque eu creio na palavra. Eu creio no poder da palavra. Mas nós somos carne, mas eu estou com dor. É verdade. Vamos saber o que é. Aí a médica falou assim, olha, pode ser que você está com uma doença autoimune de uma inflamação do intestino. Quando ela começou a falar, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, fecha a boca deste demônio. Porque é um demônio, gente. Eu falei, pelo amor de Deus, vem aqui com uma dor. Está falando que não é aquilo que a gente... Agora já tem outra coisa. Eu falei, não é. Saímos da sala da médica, vai fazer um exame, não sei o que. Eu falei, Valmir, o Senhor já te curou. E você vai sair daqui desse jeito, curado. Você não tem nada. Alguma coisa você tem porque você está com dor, mas nós vamos descobrir o que é. Fez os exames, tal, não deu nada. Você está com uma lombalgia. Toma uma injeçãozinha. É isso. É isso, queridos. Mas então agora eu não vou ter problema. Não, problema nós vamos ter sempre. E vou dizer, bem-vindo ao time e ao reino de Deus. Porque nós é que somos os mais violentados neste mundo com situações adversas, porque o diabo quer nos destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. Então nós vamos vencer todos os problemas. Amém? Vamos adorar a esse Deus. Glória a Deus. Aí o que aconteceu? A palavra de Jesus liberada sobre aquele leproso tornou ele limpo. É a palavra da graça. Por isso que nós precisamos conhecer esta palavra. Meditar nesta palavra. Estudar esta palavra. E ter comunhão com o Senhor através da oração. Porque o Espírito Santo vai te lembrar da palavra na hora da sua necessidade. Segundo, saia do seu esconderijo. O leproso não podia se aproximar de Jesus, porque se ele se aproximasse de Jesus, primeiro, ele não era permitido por causa da cultura, e segundo, ele contagiaria as pessoas. Então, ele ia na onde? Ele fazia o quê? Eu acredito, não sei, mas eu vou falar aqui o que eu enxerguei. Ele devia ir atrás das rochas, onde Jesus estava passando, entrava nas cavernas, mas ele estava ouvindo, ele não estava pertinho de Jesus, mas ele estava ouvindo, e aquela palavra foi entrando, Quantas vezes nós queremos nos esconder das situações das nossas vidas? Às vezes o medo, às vezes entra no nosso coração a incredulidade. Às vezes nós ouvimos o diabo dizer assim, isto não é para você. Foi para o outro, mas para você não vai acontecer. Às vezes nós nos afastamos das pessoas, porque eu não quero que as pessoas saibam o que eu estou vivendo. Não quero que todo mundo fique sabendo. São os nossos esconderijos. São as formas que nós achamos que estamos protegidos. E muitas vezes esses esconderijos impossibilitam o toque de Jesus na nossa vida para trazer libertação e cura. Muitas vezes esses esconderijos nos impedem de receber esta graça que Deus tem para nós. De transformar-nos, de transformar situações nas nossas vidas. Às vezes estou passando um problema dentro da minha casa, com o meu marido ou com os meus filhos. Não posso falar. Se eu falar, olha, ele é o pastor da igreja aqui, o que vai acontecer? Eu vou expor ele. É um esconderijo. E eu perco de receber a graça de Deus. Porque quando eu compartilho, eu vou ter outra pessoa orando comigo por aquela situação. Vou ter outra pessoa tendo compaixão das minhas situações. E dizendo para mim assim, não, você pode, isso vai melhorar. Deus vai fazer uma obra na sua vida.
Deus tem vitória. Então, quando você está numa situação qualquer, não se esconda, não fique sozinho. Procure alguém, compartilhe essa situação. Nós temos irmãos aqui que fazem isso rápido. Liga, ou então procura a gente no final do culto. Olha, aconteceu isso. Olha, ora por mim, estou passando por essa situação. Tem uma irmã aqui preciosa. Falo que ela é minha filha mais velha, assim. Não, mais velha não, ela é mais nova, né? Mas tudo ela fala comigo. Ai, ora por mim, essa semana foi difícil. Tem uma pessoa aqui. Vamos orar. Senhor não tem isso para a sua vida. Você está nesse lugar é porque Deus tem algo para fazer através da sua vida. Então não se esconda. Não tenha medo. O leproso andava nas ruas, porque ele não podia chegar lá. Mas quando ele chegou, ele disse para Jesus, apresentou para Jesus a sua situação. E Jesus o curou. Então, o medo, o que a gente acredita que vai nos blindar, pode impedir de recebermos e de ouvirmos a graça que o Senhor tem para aquela situação na nossa vida. Se este leproso não saísse do seu esconderijo e não chegasse a Jesus, ele não seria curado. Mas ele decidiu isso. Então, decida sair do seu esconderijo. Às vezes pode ser um medo. Tenho medo de falar o que vão pensar de mim. Pense o que quiser. Eu sempre digo assim para as pessoas, o que importa é o que Deus pensa de mim. O que os outros pensam, não estou preocupada com isso. Eu quero saber o que Deus pensa a meu respeito. Se eu tenho convicção de que o que Deus pensa a meu respeito, posso compartilhar, falar, que não vai ter problema nenhum. Porque Deus vai agir. Então saia do seu esconderijo. Não fique ouvindo vozes dizendo que você não pode, que não é para você, que esta situação é assim mesmo, você vai viver desse jeito. Não é. Não é. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem provisão. Deus tem tudo através da graça que foi derramada nas nossas vidas por Cristo Jesus. Ele tem tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece nesses dias? Se for Jesus, você pode todas as coisas. Então creia, caminhe nessa direção, vá em frente, saia do esconderijo. Saia do esconderijo da depressão, saia do esconderijo da opressão. Saia. Abra a boca, primeiro para Deus e depois para alguém que vai te ajudar nessa situação. Em oração, em cobertura. Não fique calado, não se esconda dos problemas, pelo contrário. Claro que você não vai sair falando dos teus problemas para todo mundo. Tem gente que não vai ajudar, que vai atrapalhar ainda. Mas procure alguém que você veja Jesus na vida dele e fale, compartilhe. Deus tem algo melhor para a sua vida, creia nisso, creia nisso. Deus quer que você mude a maneira como o vê. Em vez de se esconder, saia e corra para Ele. Ele quer fazer isso na nossa vida nesses dias. A graça de Jesus fez isso em nós. O que você tem ouvido sobre a graça de Deus? Terceiro ponto. Então, primeiro ponto que eu falei, Deus está disposto e é capaz de fazer qualquer coisa na sua vida. Segundo ponto, não se esconda da situação. Saia para fora. Vem para fora. Conte, compartilhe, ore, busque a Deus. Ele tem uma resposta para você. Ele tem uma palavra específica para a sua situação. E Ele vai fazer. Compartilhe o seu coração, porque Ele vai fazer. Eu tenho certeza e convicção disso. Terceiro, o que é que você tem ouvido sobre a graça de Deus nesses dias? Quando eu li esse ponto, eu lembrei de Jesus. Jesus, ele não começou o seu ministério antes dele ouvir uma palavra de graça da parte do Pai para a vida dele. Ele foi para o Jordão, e Jordão é lugar de transformação de vida. É morte e ressurreição. Jesus foi batizado nesse rio. E para nós, Jordão significa isso, que você passou da morte para a vida. Através da cruz de Cristo. E Jesus foi batizado por Jordão. Foi batizado por João no Jordão.
Quando ele saiu das águas, Jesus não tinha iniciado ainda o ministério dele. Leia lá a palavra que vocês vão ver. O que foi que Jesus, a primeira coisa que Jesus ouviu? Isso está em Mateus capítulo 3, verso 17. Abriu-se os céus, uma voz. De quem era essa voz? Do Pai. Este é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. A primeira palavra da graça. Jesus era o Filho de Deus. Ele era a graça, vamos dizer assim, né? Mas a primeira palavra, Diego, coisa tremenda. Para ele iniciar um ministério, para ele ir. E Jesus passou por pouca coisa? Não passou por muita coisa que nós não passamos e nem vamos passar. Porque nós já recebemos a graça, glória a Deus, por isso nós temos vitória. Mas foi a primeira palavra de graça que ele recebeu da vida dele. Ele sai daquelas águas e ele já ouve a voz do Pai. Este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. O que nós temos ouvido nestes dias a respeito da graça? Como que uma pessoa deixa de se esconder e passa a correr em direção a Jesus? Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando ele diz isso, ele diz que aqui, assim como Jesus recebeu a palavra da graça do Pai sobre a vida dele, você vai receber para a sua vida. Tudo o que você precisa está aqui, nesta Bíblia, nesta palavra. É a palavra de Deus. E a cada dia ela se renova. Já ouvi isso. Às vezes a gente lê, não é assim? Você lê a palavra e fala assim, mas parece que eu já li isso. Valmir às vezes compartilha as coisas assim. Nossa, olha, me saltou essa palavra. E olha que a gente lê a Bíblia todo ano. Nossa, esse texto ficou diferente para a minha vida. Porque a graça é ouvir a voz de Deus. Através da sua palavra. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se o Senhor tivesse pregado para aquele homem condenação. Sabe que você está assim? Porque é o pecado na sua vida. Porque você, pelo amor de Deus, só desobedeceu a Deus. Se este homem tivesse ouvido isso, ele ia se achegar a Jesus? Ele teria cura? Mas ele ouviu ao contrário. Ele ouviu que Deus cuida dos lírios do campo, que alimenta as aves dos céus. Quanto mais não vai fazer por mim e por você? Então, queridos, é isso. O que é que nós temos ouvido nesses dias? Jesus ouviu do Pai, este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Sobre ele repousou o Espírito Santo. Agora deixa eu dizer algo para você. Sabe o que a palavra de Deus diz em João 10, 1 e 11? Diz assim: Jesus veio para o que era Jesus veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Eu e você somos quem? Se você é filho, você vai ouvir sobre a graça que o Pai tem para a sua vida. O que é que você tem ouvido nesses dias? O que é que você tem alimentado a sua mente? Não sei quantos estavam aqui naquele culto que o pastor exemplificou sobre o Espírito Santo, a alma e o físico. Para que o Espírito toque o físico e traga cura, ele precisa passar pela alma. A alma é a sede das emoções. E está tudo armazenado aqui, Por isso que a palavra diz que nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias pelo poder da palavra. Porque a nossa mente é bombardeada. E o primeiro que bombardeia a nossa mente é Satanás. Você não vai ser curado. Isso daí, você vai ficar pro resto da sua vida. O quê? Você está querendo provisão para a sua vida? Você não vai ter. Você vai ter isso daí. Você vai passar por problemas maiores. Você não está indo bem no seu emprego? Olha, você vai ser dispensado, você vai perder o emprego. É isso que Satanás semeia todos os dias. O que é que eu tenho ouvido? O que é que nós temos ouvido como filhos de Deus? Jesus ouviu a palavra do Pai. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Se encheu dessa graça. E foi cumprir a missão dele. E nós? O que é que eu tenho ouvido sobre esta graça? O que é que tem alimentado a minha mente e o meu coração a respeito de
O que Deus tem para a minha vida nas situações que se apresentam todos os dias, é todo dia. Todos os dias. Já falei várias vezes aqui, Satanás não tira férias, viu, gente? Azar dele que vai viver cansado, mas ele não tira férias. Ele quer atormentar o tempo inteiro, não dá folga. O que é que tem alimentado a nossa mente e o nosso coração? O que é que você tem ouvido? Ouvido de Deus a seu respeito. Você é filho, você tem direito a uma herança eterna. E essa herança está disponível. Vá até Jesus. Vá até Ele. Então olha aqui. Para termos fé e esta fé ser alimentada, sustentada e sermos vencedores, ouça as palavras da graça de Cristo, crendo no que é verdadeiro acerca de Deus o Pai através de Jesus. O que esta palavra fala para nós a respeito do Pai através da obra de Cristo é tremendo, e é para mim e para você, não é história, não é conto. É promessas, é liberação da graça de Deus sobre a nossa vida. Leia a palavra. Não consigo ler a Bíblia. Começa pelo Evangelho de João, que lá você já vai encontrar um monte de coisas sobre a graça de Deus, sobre a sua vida. Leia depois Romanos. Vai lendo a palavra dia a dia, dia a dia, dia a dia. Medite nesta palavra. Quando alguma coisa ressaltar aos seus olhos, confesse a palavra. Eu não sei orar, pastora. Abre lá Salmos, começa a ler Salmos e começa a fazer de Salmos uma oração na sua vida. Daqui a pouco você vai estar orando normalmente. É isso, queridos. É isso que é ouvir a graça de Deus através de Cristo Jesus. É a palavra, é a oração. Atos 20, 32 diz assim: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. É Jesus falando, né? Entregando. Que pode edificar, olha só, e dar a vocês herança entre todos os que são santificados. Então a palavra da graça, ela nos dá uma herança, ela nos edifica, ela fortalece a nossa fé. Você vai sair daquela situação declarando o que Cristo fez na sua vida, porque Ele vai fazer. Continue ouvindo essa palavra, queridos. Continue alimentando, não fica só com o que a gente fala aqui no domingo, não. Fica lá no nosso canal do YouTube, ouve de novo, medita. Leia a palavra todo dia, ore. Você vai ver quanto é que Deus tem para você. Deus ama e quer ser um pai amoroso para você e cuidar de você, suprir suas necessidades e libertá-lo de todos os seus medos e aflições. Esse é o nosso Pai. Quanto mais você souber, presta atenção, quem é Cristo, quanto mais você conhecer Cristo, através da palavra, crer no amor do Pai por você, então você se tornará forte e verá Deus fazer grandes coisas em você e através de você. Amém? Então, quanto mais você conhecer a Cristo, mais você vai provar do amor do Pai pela sua vida. Mais vai fortalecer a sua fé. E mais você vai ser vencedor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Quero orar por nós. E declare nesta manhã aí: eu vou ao encontro de Jesus, eu vou tocar em Jesus, e Ele vai resolver as minhas situações. Esse cântico que a Paula cantou sobre derramar o vaso de alabastro, é o que nós precisamos fazer todo dia. É um tempo de oração, de entrega, de ir ao encontro daquele que pode todas as coisas, do Deus do infinitamente mais, do Deus que tem soluções. E eu quero dizer para você, o Senhor trabalha na nossa vida da forma que Ele sabe como tem que trabalhar. Para alguns Ele dá de imediato, para outros é um prazo um pouquinho mais longo, e para outros é longo prazo, mas Ele faz. Ele faz.
O Espírito Santo está na sua vida porque Deus tem prazer em fazer coisas grandes e novas em você e através de você. Por isso não desista, não desanime, não se esconda. Vá até Jesus, busque a Ele. Leia a palavra, se alimente dela. Enche o seu coração de fé de que Deus tem algo grande e novo para a sua vida. É Ele quem sabe os pensamentos que tem a respeito de nós, e são pensamentos de paz, diz a sua palavra. Não importa a circunstância, não importa como Ele vai agir, importa que Ele vai agir, e é isso que eu creio. O Senhor conhece o nosso coração, e Ele faz segundo aquilo que está no nosso coração. Ele vai fazer. Se o seu coração estiver ardendo pela sua presença, se o seu coração estiver ardendo em conhecer a Ele, se o seu coração estiver ardendo por se entregar a Ele, Ele vai fazer, eu tenho certeza disto. Amém? Coloque as mãos no seu coração. Quero que você ore, você sabe da situação que você precisa que Deus toque hoje. E quero dizer para você, Ele vai tocar. Ele vai fazer. Algo novo Ele vai fazer. Ele tem caminhos novos para nós. Ele tem coisas grandes, porque Ele é o Deus do mais. Ele é o Deus que tem muito mais do que eu estou pedindo ou pensando. Ele é o Deus do impossível. Ele é um Pai amoroso, que deu tudo o que tinha, deu o melhor, deu a Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Deu a Jesus para que pudéssemos provar da graça, sairmos debaixo da lei. Nós não temos condenação sobre a nossa vida, porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça de Cristo Jesus. Fomos alcançados por esta graça, fomos transformados. Por isso saia do seu esconderijo hoje. Ouça a voz de Deus dizendo que você é filho amado, em quem Ele tem prazer. E você foi feito filho de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Você morreu para o pecado, ressuscitou para uma vida nova e transformada. E é isso que Deus tem para você. Ele tem uma vida grande, Ele tem uma vida de vitória, Ele tem uma vida de conquistas. Ele não tem derrota. Pelo contrário, Ele quer te abençoar. E a palavra da graça sobre a sua vida, libera isto hoje, nesta manhã. Senhor, dá-nos ouvidos sensíveis à Tua voz. Fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ore, ore, ore enquanto você ouve o louvor. Adore a este Deus que tem algo novo para você nesta manhã, neste lugar. Tu és Deus de promessa, Tu és Deus de aliança. Senhor, Tu firmaste conosco uma aliança eterna, através da obra da cruz nas nossas vidas. Senhor, o Senhor liberou para nós uma herança que é eterna, uma herança inconfundível, Senhor. Nesta manhã nós derramamos o nosso coração diante de Ti. Senhor, saímos do nosso esconderijo, saímos da nossa defesa, Senhor, e nos colocamos aos Teus pés, porque sabemos que Tu tens tudo para nós. Trabalha no nosso coração, no nosso interior. Senhor, nós reconhecemos que não é da nossa forma que o Senhor faz, mas é da Tua forma, porque Tu és um Pai amoroso.
porque Tu és um Pai de promessa. A Tua palavra declara que nenhuma das Tuas promessas vão falhar a nosso respeito. Aquilo que os Teus lábios proferiram, Senhor, vai se cumprir. Não importa a forma, não importa o tempo, mas vai se cumprir. Esta é a certeza que nós temos, Senhor. Esta é a garantia que temos, Pai. Senhor, alimenta a nossa fé a cada dia, Senhor, pela Tua palavra. O alimento de hoje, que ouvimos hoje, Senhor, não serve para amanhã. Fala conosco. Espírito Santo, sopra no nosso ouvido a voz do Pai. A ação do poder da palavra que há em Cristo Jesus. Leva-nos a ouvir a Tua doce voz. A voz que vai nos tirar dos lugares que estamos, Senhor, que muitas vezes nos aprisionam com medos, com temores. Mas o Senhor garante que o Senhor tem cuidado muito bem de nós que somos Teus filhos. Senhor, se temos a convicção como Jesus, de que era filho amado do Teu coração, e a Tua palavra declarou que nós fomos transformados em Teus filhos quando crermos em Cristo Jesus, quando experimentamos a obra da cruz, nós nos tornamos filhos de Deus. E o Senhor tem para nós, Senhor, vida de abundância, vida de vitória, vida de conquista, vida de cura, de libertação. Senhor, tira de nós esta mente deturpada que o pecado e Satanás tentam lançar na nossa vida. O Senhor tem grandes coisas para aqueles que são seus. Satanás pode soprar coisas na nossa mente, mas a nossa mente, que será renovada todos os dias pela Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo que está em nós, vai nos lembrar de quem somos e para onde estamos indo. Por isso, Senhor, usa as nossas vidas. Quanto mais eu conhecer a Ti, quanto mais eu provar de Ti, mais eu serei usada em favor de outras pessoas. Eu vou testemunhar deste poder, Senhor, porque muitos verão a Tua vida em mim, a ação do Teu poder na minha vida, porque a Tua palavra me garante isso. Senhor, que esta palavra nesta manhã, que foi liberada neste lugar, Espírito Santo de Deus, trabalha nos corações. Que o Teu povo receba essa palavra e que a sua fé seja alimentada e sustentada, a minha fé seja alimentada e sustentada nesta semana, por este poder que opera em nós, que já está em nós. Senhor, não nos leva a nos conformarmos com uma vida medíocre, nós queremos ter uma vida muito mais elevada.